Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quarta-feira. Vamos falar sobre o nosso Marília Atlético Clube, que domingo tem jogaço contra a Francana lá no Lancha Filho. Vamos falar da Bezinha, vamos falar dos jogos que acontecem hoje, Sul-Americana que aconteceu ontem, Libertadores da América e os principais times de São Paulo. Ao meu lado, Jorge Luiz, trazendo o destaque do Alves Celeste. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Marília que se prepara para esse jogo contra a equipe da Francana, domingo, 10 horas da manhã. E tem um dado interessante, Ronaldo, porque o próprio técnico Ricardo Costa já disse aqui várias vezes de que não gosta muito de jogar nesse horário, domingo de manhã, né? Aliás, às 10 horas, vamos dizer, não é nem a questão de ser o domingo, às 10 horas da manhã. Só que o MAC tem um excelente retrospecto jogando nesse horário na Bezinha. São 8 partidas, Ronaldo, 5 vitórias e 3 empates. Então, por mais que o treinador não goste, o Marília está invicto, atuando pela manhã, e a gente vai passar um pouco desses números e quais jogos que o Alves Celeste realizou aí, o que dá ainda mais confiança de um bom resultado que o MAC possa alcançar lá na cidade de Franca. E também vamos passar alguns números em relação ao técnico Ricardo Costa. Nas 2 últimas temporadas ele enfrentou a Francana, em 2017 com o São Bernardo, em 2018 com o São José, e em 4 jogos, somando essas 2 temporadas, não perdeu nenhum deles. E a gente vai trazer também esses números para elucidar um pouco desse confronto MAC e Francana, obviamente com alguns entrevistados também, o lateral esquerdo Lucas Prachedes e o zagueiro Brunão também, que deve retornar ao time para o jogo do final de semana. Então, muitos assuntos para a gente falar no programa de hoje. Vamos começar falando, Jorge, nesse primeiro bloco. Primeiro, só dar o destaque da Sul-Americana, que ontem o time do brasileiro, do Atlético Mineiro, foi visitar o La Equidad, havia vencido aqui por 2-1 e lá foi mais tranquilo ainda, foi 3-1, se classificou para semifinais já também, né, Jorge? Já para a semifinal da Copa Sul-Americana. E se eu não me engano, acho que já no chaveamento pega o vencedor de Fluminense e Corinthians, se eu não estou enganado, mas o Galo acabou avançando aí para a semifinal da competição, um primeiro semestre bastante turbulento, com eliminações precoces, principalmente na Libertadores da América, e aos poucos o Galo, que no Brasileirão ali está também no bloco de cima da competição, tem a Sul-Americana com um título mais palpável aí para essa temporada de 2019. Tá certo. E eu vou começar falando do Verdão, né? Que decepção para o torcedor do Alviverde, uma eliminação, não vou dizer precoce, porque é uma fase importante onde ele está, mas onde todos acreditavam, pelo menos a torcida do Palmeiras, que poderia chegar mais longe ainda em busca do tão sonhado título e talvez o seu Mundial. E tudo acabou não acontecendo, eliminado pelo time do Renato Gaúcho, que pela primeira vez, dirigindo o Grêmio, venceu no Pacaembu. Outro detalhe interessante em relação ao Renato Gaúcho, ele chega em mais uma semifinal. A quarta em 5 participações. Em 5 participações. 3 com o Grêmio e, se eu não me engano, 2 com o Fluminense. É muita coisa, né, Jorge? Um bom retrospecto do Renato Gaúcho, que já tem o seu trabalho consolidado na equipe do Grêmio, né, há 3 temporadas, foi campeão da Libertadores em 2017, foi semifinalista em 2018, você vai se recordar, Ronaldo, uma situação até muito semelhante ao que aconteceu nessa classificação diante do Palmeiras, porque na semifinal do ano passado, o Grêmio pegou o River Plate da Argentina, ganhou em Buenos Aires por 1-0 e acabou perdendo no Olímpico de 2-1, acho que o Grêmio chegou a fazer 1-0 também e o River virou para 2-1, ou algo do tipo. O fato é que na ocasião, ano passado, o Grêmio também havia ganhado na Argentina, veio para casa para definir a sua vaga para a decisão e acabou sendo eliminado. E agora, mais uma semifinal, esperando ou um clássico gaúcho contra o Internacional ou duelo contra o Flamengo. O mais interessante, Ronaldo, é que do lado do Palmeiras, né, o que mais chama atenção, vamos dizer assim,
é que foi a segunda eliminação para time gaúcho, né? Na Copa do Brasil, nas quartas de final para o Inter e agora para o Grêmio. E eu acho que, antes de a gente falar propriamente da partida, Ronaldo, eu queria até já levantar uma questão que eu sempre falo aqui quando temos jogos decisivos de Libertadores, principalmente confrontos muito equilibrados, e quando tem essa questão do gol qualificado, né? Aquela questão de quem faz um gol fora de casa tem um peso maior na hora do critério de desempate. Eu sempre disse aqui que quando tem um confronto muito equilibrado, eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa. Por que eu digo isso, Ronaldo? Vamos seguir a ordem cronológica dos gols que aconteceram nas duas partidas entre Grêmio e Palmeiras. Em Porto Alegre, o Palmeiras fez 1-0. No Pacaembu, saiu vencendo por 1-0, tomou 2-1. Vamos colocar essa sequência dos gols em campos invertidos. Palmeiras tivesse ganhado no Pacaembu por 1-0. Faria 1-0 em Porto Alegre. O Grêmio viraria o jogo para 2-1. Quem se classificaria, Ronaldo? O Palmeiras. Então, por isso que, na minha opinião, quando você tem um confronto muito equilibrado na Libertadores, dois times muito fortes, e você tem a questão do gol qualificado, eu prefiro fazer a primeira partida em casa. Porque no caso, se o Palmeiras tivesse feito o primeiro jogo em casa, e óbvio, vencido por 1-0, e em Porto Alegre tivesse feito o que fez ontem no Pacaembu, um gol logo de cara, e mesmo que tivesse tomado a virada para o Grêmio, ainda assim se classificaria por conta do critério de desempate do gol qualificado. Sim, e claro que o Filipão está sendo muito cobrado por mais essa eliminação, só que ele está subindo o tom em relação à cobrança de seus próprios jogadores. Obviamente que na entrevista coletiva ele blindou o elenco, aquela coisa toda, né? Mas o lado paizão dele ficou de fora dessa vez e agora ele está partindo para cima de uma cobrança mais firme em relação a esses jogadores, Jorge. Eu acho que ontem, Ronaldo, eu assisti a partida, eu acho que ontem, apesar de uma eliminação, eu volto a dizer aqui, claro que o torcedor do Palmeiras está chateado e é o assunto que bomba no dia de hoje em relação à eliminação do Palmeiras, por tudo que envolve a equipe, maior investimento do futebol brasileiro, né? Vários jogadores que muitas vezes nem relacionados foram, como é o caso do Marilense Lucas Lima, que nem relacionado foi para a partida e que seria titular absoluto em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então, óbvio, quando você tem um investimento tão alto, um elenco tão qualificado, a cobrança ela é muito maior, principalmente da torcida. Porque uma das coisas que eu ouvi, Ronaldo, e vi muito hoje, esse time do Palmeiras não joga bem, esse time do Filipão é muito pragmático, só tem um tipo de jogada, é um time mais reativo e tudo mais. Ok, concordo com tudo isso. Só que assim, Ronaldo, antes da Copa América, Palmeiras vinha numa campanha muito boa da própria Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Eu digo isso para o próprio palmeirense. O palmeirense mesmo em si, a grande maioria, não vou dizer todos, a grande maioria estava extremamente satisfeita. Não precisamos jogar bonito, precisamos ganhar. Então agora, quando vem a eliminação, a desculpa é essa, mas o time tem qualificação e não joga bonito, quer dizer, Filipão tem que sair e tudo mais. Então eu entendo que agora, né, um comentário mais passional, mas obviamente que no primeiro semestre antes da Copa América o discurso era completamente diferente. Não, o Filipão ajeitou o time, é um time que toma poucos gols e tudo mais. Óbvio que agora as coisas, veio mais uma eliminação e é essa mais traumática, que é o grande objetivo do Palmeiras, né? Dos principais clubes paulistas, é o que está há mais tempo sem vencer uma Libertadores. E não só a questão da Libertadores, né? Você ganhando o título continental, você tem a possibilidade de jogar o Mundial de Clubes, que é o grande fantasma que o palmeirense carrega por conta das brincadeiras com o Mundial e tudo mais. E quer dizer, ficou agora mais uma temporada. Aí podem até dizer, mas a terceira eliminação seguida do Palmeiras na Libertadores, né, em Libertadores da América. Já pode pedir música no Fantástico? A questão não é nem essa, Ronaldo. Quantos times são campeões da Libertadores? Quantos times brasileiros ganharam a Libertadores nos últimos anos? Não é uma competição fácil de se ganhar. A gente muitas vezes, tudo bem que o elenco do Palmeiras é caro, é milionário, mas a gente já falou também várias vezes aqui. Não quer dizer que você tem um elenco extremamente qualificado que você vai ganhar tudo. Você tem que, no caso do Palmeiras, na minha visão, a obrigação é você se aproximar pelo menos de
todas as conquistas e, obviamente, conquistar uma ou outra, independente de qual seja. Mas agora dizer que o Palmeiras tem obrigação de ganhar a Libertadores, e o Flamengo, e o Grêmio, e o Internacional, e o Atlético Mineiro, eles não têm obrigação também, o Cruzeiro, eles não têm obrigação de ganhar a Libertadores? Então eu acho que é um discurso assim de muito sentimentalismo, muita raiva porque o Palmeiras não conquistou uma Libertadores. Eu já vi, Ronaldo, não vi tantas, mas já vi várias edições da Libertadores da América com clubes brasileiros que também chegaram com extremo favoritismo e não chegaram nem nas quartas de final, porque é uma competição difícil. A gente dá para conta nos dedos os campeões, os clubes brasileiros campeões, e os que mais venceram foram Grêmio e São Paulo com 4 títulos cada, só 4 títulos cada. Então não é uma competição, na minha visão, tão simples assim de ser ganha. E no caso do Palmeiras... O São Paulo 3, né, Jorge? O São Paulo 3. E o Grêmio também. O Grêmio também 3, eu me confundi, eu falei 4. Na verdade, os dois são tricampeões. Para você ver a dificuldade. E não são todos os times grandes do futebol brasileiro que já ganharam a Libertadores da América. Então não é uma competição tão simples assim. Então eu acho que o palmeirense, claro, o que mais doeu ontem no palmeirense, principalmente, Ronaldo, óbvio a eliminação, mas de como foi a eliminação, porque o time ganhou em Porto Alegre, saiu vencendo por 1-0 e em menos de 2-3 minutos já tomou a virada. Eu acho que esse foi o sentimento de maior inconformidade do palmeirense, né? Porque tomou 2 gols muito rápidos e o segundo, por mais que o Everton Cebolinha hoje seja um grande jogador, talvez o melhor atuando no futebol brasileiro, ele não pode ter a liberdade que teve para ter uma arrancada daquela pelo meio ainda, Ronaldo, pelo meio, né? Onde o jogo é bem mais congestionado, né? Os esquemas táticos e tudo mais, onde você tem menos espaço. Ele deu uma arrancada pelo meio, passando por 3, 4, 5 jogadores, né? Então, obviamente que isso traumatiza um pouco mais o palmeirense nessa questão. Mas volto a dizer, Ronaldo, eu acho que independente do elenco que você tenha, para você ganhar uma competição mata-mata, ela envolve muito mais do que um elenco qualificado. Bom, Jorge, ontem eu vou fazer 2 colocações antes do seu comentário. A primeira colocação que eu faço. Eu, Ronaldo, né? Eu não gostaria de ver o Dudu no meu time. E vou explicar o porquê. É jogador de jogos inúteis, na minha opinião. O que é jogos inúteis? Quando não precisa para nada, ele aparece, ele quer fazer festa, ele quer fazer graça. Quando é para decidir, ele some. Foi assim em algumas decisões por pênalti, foi assim na decisão de pênalti contra o São Paulo, em outras decisões também que ele some. Jogos grandes, vamos dizer assim, que precisa dele, ele some. E o Filipão não tem culhão para tirar o Dudu. Ele tira o Willian, ele tira um, tira o outro, mas o Dudu fica ali intocável. E eu cheguei à conclusão que ele não é convocado para a seleção brasileira pelo Tite, justamente porque talvez o Tite assista e veja a mesma coisa em relação ao Dudu. Que ele some. E jogo de seleção brasileira, em qualquer circunstância, até amistoso, é jogo grande. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Hoje o Casagrande acabou com o Palmeiras, né? Ele disse assim, com as palavras dele, né? Vou pôr aspas. O projeto é Libertadores. O elenco foi feito para ganhar a Libertadores e não consegue pela 3ª vez. Outra coisa, nos últimos tempos, quando começou esse projeto, o Palmeiras fez uma coisa que é péssima para qualquer tipo de trabalho, que é se tornar antipático. O time do Palmeiras se tornou antipático para o Brasil pela prepotência, arrogância e soberba que vem desde cima, da presidente do patrocínio, do presidente do Palmeiras, do gerente de futebol, passa pelo treinador e chega ao campo na figura do Felipe Melo. Prepotência, arrogância e soberba. Eles falam coisas antes de acontecer, faz descasos com outros times e com um campeonato. Agora faz falta o Paulistinha, se tornou antipático, disse o Casão. Eu acho que assim, eu concordo em pequenas partes aí. A questão de antipatia ou não é uma outra história, eu não quero nem me entrar nesse assunto. Mas, olha, o projeto Libertadores fez um time para ganhar a Libertadores. Volto a dizer, o Grêmio também não fez isso, o Cruzeiro não fez, o Internacional não fez. Quer dizer, todo mundo fez, Ronaldo. É só um ganha a Libertadores. Só um ganha a Libertadores. Óbvio que foi uma eliminação traumática para o Palmeiras, mas, peraí, gente, o Palmeiras, se fosse eliminado pelo Guarani do Paraguai, é uma coisa, foi eliminado pelo Grêmio.
Óbvio que pelas circunstâncias não poderia ter sido eliminado, aí tudo bem, é discutível. Mas a gente tá achando que o Palmeiras tem obrigação de ganhar a Libertadores, e não é desse jeito. Já falamos aqui quantas equipes que já tentaram, boas equipes que já foram formadas, campeãs brasileiras em anos anteriores, que foram com extremo favoritismo para a Libertadores e nem numa fase de quartas de final chegou. Então eu acho que também não é bem assim. Mas a gente vai falar um pouco mais dessa questão do Filipão, do elenco do Palmeiras, um pouco mais, porque já esgotou nosso tempo. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado